Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar 7 ações de dividendos que me pagam milhares de dólares por mês. E a maioria delas eu tenho há muito tempo, mas temos visto uma grande mudança de ações de tecnologia para muitas delas, como ações de valores mais tradicionais. E muitos deles acabam pagando dividendos. Mas é claro que, como você provavelmente já sabe, eu não sou um consultor financeiro. Estou apenas compartilhando algumas das minhas opiniões pessoais aqui e algumas das ações que estão no meu portfólio. Além disso, antes de entrarmos no vídeo, não se esqueça de obter suas 5 ações gratuitas no Mumo. É um aplicativo de investimento onde você pode comprar e vender ações. Então eu compro e vendo algumas dessas ações de dividendos na plataforma. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo. Eu acho que é um ótimo negócio. É o melhor negócio de aplicativos de investimento que você verá no momento. E esta é a única promoção que estamos fazendo aqui. Então vamos ao vídeo. Primeiro precisamos entender apenas uma breve razão pela qual as empresas pagam dividendos, porque isso ajudará você a entender para o que você pode definir expectativas, porque há algumas coisas chamadas armadilhas de dividendos, além de outros tipos de problemas que você pode ter. E em seguida, entraremos nas 7 ações de dividendos. Então você precisa entender por que as empresas pagam dividendos. Então, basicamente, quando uma empresa ganha dinheiro, ela tem algumas opções do que pode fazer com esses lucros. A opção número 1 é que eles podem pegar o dinheiro que ganham ao longo de um ano e podem investir isso de volta na fabricação de novos produtos ou pesquisa e desenvolvimento. Ou talvez, como por exemplo, quando a Apple ganha dinheiro, eles vão reinvestir muito disso para fazer o próximo iPhone e o próximo iPad e o próximo Mac. Assim, as empresas podem reinvesti-lo de volta no negócio e não pagar aos acionistas. Opção 2. Eles podem fazer coisas como recompra de ações, onde basicamente você acaba possuindo mais da empresa porque diminui a quantidade de ações no pool como um todo. E depois, outra opção é fazer pagamentos em dinheiro ou dividendos, o que geralmente é de forma trimestral aos acionistas. Portanto, os dividendos podem ser uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro no mercado de ações. Mas você também tem que ter em mente que às vezes isso significa que eles estão ganhando dinheiro. Então eles acham que a melhor maneira de devolver esse dinheiro aos acionistas é apenas dar um pagamento em dinheiro, ao invés de reinvesti-lo de volta no negócio. Então você quer ter certeza de que os dividendos são sustentáveis em uma ação. Se você vir um dividendo com um rendimento de 15% ou 20%, normalmente isso será algo chamado de armadilha de dividendos. Portanto, certifique-se que se uma empresa estiver pagando dividendos, ela possa sustentar esse pagamento de dividendos. E não se anime apenas porque eles têm pagamentos altos. Ok, então a primeira ação de dividendos em que eu invisto é o JP Morgan Chase. Portanto, este é essencialmente o maior banco dos Estados Unidos, e há algumas razões pelas quais eu gosto do JP Morgan. Então agora eles estão pagando cerca de 2 rendimentos de 6% como dividendos em suas ações. Então, basicamente, você está recebendo cerca de 4 dólares em dividendo por ação do JP Morgan. Então são 2,5%. Embora possa parecer um pouco baixo para ações de dividendos no ambiente de mercado atual, acho que é realmente uma das melhores opções em termos de pagamentos de dividendos. Lembro-me de quando comecei a investir em ações de dividendos em 2009, 2010 e 2011, e os dividendos eram cerca de 8%. Isso é porque o preço das ações estava muito baixo na época, e agora as ações estão muito mais altas por causa das condições do mercado, e realmente é um bom pagamento para uma empresa como a JP Morgan. Então, a última razão pela qual eu vou apenas explicar o porquê eu tenho isso no meu portfólio é porque eu acho que eles são uma das instituições financeiras mais bem posicionadas no país no momento. Se você olhar para a crise financeira em 8 anos, eles realmente compraram Bear Stearns por 2 dólares por ação. Eles foram uma das melhores empresas em termos de quantidade de dinheiro. Então, eles têm essa sensação de segurança para os consumidores e também para os investidores, sabendo que eles não estão sobrecarregados com alguns desses outros, como Lehman Brothers, por exemplo. Antigamente, eles estavam sobrecarregados com algumas dessas coisas diferentes e acabaram falindo. Se você tivesse 100 ações do JP Morgan e estivesse pagando 4 dólares por ação como dividendo, seriam cerca de 400 dólares por ano em dividendos. Se você possui 100 ações, você pode ver como isso aumenta. É claro, se você possui 1.000 ações, está recebendo 4.000 dólares por ano. Se você possui 10.000 ações, vai receber 40.000 dólares. Então pode ser um ótimo negócio. Ok, vamos falar sobre a próxima ação de dividendos que está no meu portfólio. Eu sou um pouco tendencioso aqui, mas é uma empresa chamada Air Products.
Anualmente, a Air Products paga cerca de 6,48 dólares por ação em dividendos, então isso caiu em cerca de 2 anos para 6%, um pouco semelhante ao JP Morgan. Embora o preço das ações tenha caído um pouco, cerca de 15% até agora no ano, na verdade esse rendimento está subindo. Agora são 2,6%. Talvez, se a ação cair um pouco mais, pode subir para 3%, e eu estou realmente ficando um pouco animado com isso para comprar algumas mais tarde. Então a Air Products está sediada na Pensilvânia, e é por isso que eu sou um pouco tendencioso, e eu cresci em torno dela. Então eu pude ver como a empresa tem se movido nas últimas 2 décadas. A Air Products é um negócio muito chato, não é como um negócio voltado para o consumidor. Então, normalmente, quando os fabricantes ou qualquer tipo de indústria precisam de certos tipos de gases, eles vão querer comprar os seus produtos. Eles definitivamente não têm um monopólio, mas estão fazendo realmente alguns projetos muito grandes com hidrogênio. Acho que é uma das empresas líderes no mercado de hidrogênio e também no mercado de hélio. Então, digamos que a fábrica da Ford em Detroit precise de nitrogênio líquido, ou de oxigênio, ou de algum outro tipo de gás aleatório para fabricar algo. E eles acabam comprando da Air Products. Eles têm alguns concorrentes, mas no geral, acho que é um bom negócio. É algo bastante resiliente, mesmo que, por exemplo, os consumidores não gastem tanto enquanto ainda estão fabricando. É uma empresa que eu acho que está muito bem protegida nesse caso, e eles estão movimentando bilhões de dólares. Eles têm algumas margens de lucro bastante sólidas. E como eu disse, as ações caíram cerca de 15% esse ano, embora eles ainda estejam movimentando muito dinheiro, e é por isso que eu estou ficando animado para comprar mais algumas ações ao longo deste ano. Então, como eu disse, cerca de 2,5% ou 2 rendimentos de 6%. Portanto, se você tiver 100 ações da Air Products, estaria ganhando cerca de 648 dólares por ano em dividendos por possuir essas ações. Então, ela é definitivamente uma das que estão no meu portfólio. Vamos passar para a terceira ação de dividendos do meu portfólio, e é uma que você deve estar bem familiarizado, é a Pepsi. A Pepsi, obviamente, é uma concorrente da Coca-Cola. Eu não acho que realmente tenho que explicar o que eles fazem. Então vamos falar sobre o dividendo deles aqui. A Pepsi paga cerca de 4,30 dólares em dividendos ao longo de um ano. Obviamente, isso está saindo em 4 pagamentos trimestrais, então você pode simplesmente dividir 4,30 por 4 para ver o que está fazendo trimestralmente. E isso, na verdade, de acordo com seus produtos e de acordo com a JP Morgan, resulta em cerca de 2,5% de rendimento com base no preço das ações. Eles tiveram algumas reuniões recentemente, onde explicaram que eles vão aumentar os preços em pelo menos 10%. Eles podem estar aumentando seus preços em alguns de seus produtos, e eles sentem que têm um poder de preços realmente sólido. E eles perceberam que podem aumentar esses preços, sem que os consumidores reduzam os custos e não comprem mais os seus produtos. Portanto, isso significa que a Pepsi é capaz de repassar seus custos crescentes, porque há muita inflação no momento. Espero que eles sejam capazes de passá-lo para os consumidores. E também algo interessante sobre a indústria de bebidas, quero dizer, a Coca-Cola e a Pepsi realmente quase têm o monopólio da indústria, porque sempre que uma nova empresa de bebidas aparece, uma delas simplesmente a compra. Como, por exemplo, a Gatorade e a Powerade. Basicamente, todas as marcas de bebidas no supermercado que você vê são de propriedade da Coca-Cola ou da Pepsi. Então, alternativamente, como a Coca-Cola, eu também me sentiria seguro em ter ela. Essas duas empresas são muito semelhantes e também pagam dividendos bastante semelhantes. Então, a próxima ação de dividendos é uma das ações mais antigas do meu portfólio de todos os tempos, e é uma empresa chamada PPL. Então, esta é uma empresa elétrica na Pensilvânia, essencialmente onde eu cresci, e eles estão pagando, eu acho, $1,66 por ação como dividendo, o que dá cerca de 5 ou 6 rendimentos de 7% sobre essa ação como dividendo anual. E eu tenho esta ação há quase 10 anos, é uma das primeiras ações em que eu investi. E posso dizer que o pagamento de dividendos deles tem sido muito estável ao longo da minha carreira de investidor. Então, há mais de uma década, eles pagam geralmente em torno de 5%. É claro que se houver uma desaceleração econômica e a receita diminuir, os lucros também diminuem. Então, eles provavelmente terão que cortar esse dividendo. Mas em minha carreira de investidor, eles mantiveram. E, portanto, não é uma ação de crescimento fora do comum, mas é uma com a qual me sinto bastante confortável, e eu entendo a indústria. É por isso que eu gosto de tê-la como parte do meu portfólio. E ela tem esse rendimento mais alto em comparação com alguns dos outros na lista, mas é claro que há algum risco também.
Olhando para o setor de serviços públicos como um todo, pode haver muitos riscos como preços de energia e todos os tipos de outras coisas que podem afetar empresas como a PPL. E agora prosseguindo, a próxima ação do meu portfólio que paga dividendos é a Waste Management. E ela também tem investido na gestão de resíduos há muito tempo, e eles pagam 2,60 dólares por ação. Então isso resulta em 2,60 dólares dividido por 4, 65 centavos por trimestre. Então isso sai em torno de 6%, e não é muito alto. Não é aquele que dá 10% de rendimento, mas acho que de forma geral, esse é um setor com o qual me sinto muito seguro, especialmente por estar entrando em um crescimento econômico mais lento neste ano. As pessoas sempre têm que pagar pela gestão de resíduos. As pessoas sempre vão ter que pagar para ter seu lixo e a reciclagem cuidadas. Eles não vão simplesmente jogá-los no seu quintal. E assim, a gestão de resíduos é um ótimo negócio. E quando você olha para os concorrentes deles, eles têm uma empresa que se chama Republic Service. Eles têm apenas alguns pequenos concorrentes regionais, mas no geral, acho que eles têm uma boa pegada em toda a indústria dos Estados Unidos. E eles estão fazendo alguns projetos realmente grandes e interessantes, como coisas como biocombustíveis, e outras coisas que eles estão se voltando, como o RND. Então é por isso que eles estão pagando um dividendo um pouco menor, porque eles ainda têm margens de lucro muito boas. No geral, as ações estão indo muito bem nos últimos 5 ou 10 anos. Lembro-me quando o estoque era como 30 dólares por ação, agora está bem acima de 100 dólares. Então é uma empresa que eu gosto de ter em meu portfólio. E agora, outra empresa que gosto de ter em meu portfólio é a ExxonMobil. Eu acho importante ter alguma empresa de energia no portfólio. E eu estava em conflito com isso por um tempo, porque eu não queria colocar todo o meu dinheiro em uma indústria que está morrendo e também não é mais ecológica. Mas eu percebi em um ponto que eu queria ter certeza de que o meu portfólio estava bem arredondado. Eu estou feliz por ter feito isso. Estou feliz por ter investido um pouco do meu dinheiro no setor de energia. Porque se você olhar para isso no acumulado do ano, as ações de energia subiram 30% e as ações de tecnologia caíram 30%. Então é uma camada de segurança. Você notará que, como todas as ações deste portfólio, os portfólios de dividendos são muito diferentes em diferentes setores. E eu não quero ter todos os meus ovos na mesma cesta, todos em tecnologia, ou todos em bancos, ou todos em energia. Eu gosto de deixá-los bem espalhados. Então a ExxonMobil, eles estão pagando mais de 4%. Então o que você vai receber por ação anualmente é 3,52 dólares por ano. O que resulta, como eu disse, em cerca de 4,5% de rendimento. Agora, na verdade, isso foi como um dividendo de 8% no ano passado, mas é menor agora porque as ações basicamente dobraram nos últimos 4 ou 5 meses. Então é por isso que o rendimento caiu muito, mas mesmo assim, acho importante, como eu disse, ter exposição ao setor de energia. Eu também tenho várias outras ações, mas o que você notará é que empresas que podem ser como uma empresa solar ou eólica, embora eu tenha algumas delas em meu portfólio, elas não estão pagando dividendos, porque geralmente não são lucrativas e são muito mais arriscadas. Então é por isso que eu gosto de ter uma boa parte dos meus ativos em algo assim. Agora também existem alternativas para isso, como a Shell, ou BP, ou Chevron, ou ES. Há tantas empresas de energia diferentes por aí, mas eu senti que a ExxonMobil tivesse a melhor capacidade de geração de caixa. Então, a ação de dividendos final que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é uma que eu acho meio engraçado, mas é uma empresa ferroviária chamada Union Pacific. Então, as pessoas geralmente não pensam em ferrovias, porque sentem que isso é algo de 150 anos atrás. Porque eles não estão realmente fazendo mais ferrovias nos Estados Unidos. A maior parte disso já foi feito, mas a verdade é que você tem que perceber que é realmente muito barato transportar containers via ferrovia em comparação com caminhões de 18 rodas. Assim, uma empresa como a Union Pacific está pagando 4,72 dólares por ação anualmente. Então, isso se reduz a cerca de 1,95% de rendimento como dividendo nesta ação de ferrovia. Mas, na verdade, as ações estão em alta. Acredito que 5 ou 6% no passado. Não sei o prazo específico, mas isso é há cerca de 8 ou 10 anos. Então está um pouco alta, o que é um pouco preocupante, porque eu não gosto de comprar ações quando elas estão em alta. Mas se você olhar para o balanço delas, se você olhar para a quantidade de dinheiro que eles estão produzindo, muito disso é porque há muito vindo da China e de outros países que estamos importando agora. Então precisamos utilizar as ferrovias onde muitas coisas vão entrar, e elas irão direto para o pátio ferroviário e serão enviadas para todo o país, ao invés de apenas caminhões.
Além disso, há muitos produtos, como por exemplo madeira e todos os tipos de produtos diferentes que você não quer transportar em um caminhão ou não pode transportar em um caminhão e precisa usar as ferrovias. Então eles realmente têm um bom negócio. Nas próximas 2 décadas, usaremos trilhos por um bom tempo, desde que começamos a construir túneis e descobrimos o quanto isso é econômico. Então, essas são as ações de dividendos que me pagam alguns milhares de dólares por mês, e eu me sinto bem seguro com elas. É claro, se as ações caírem muito e tivermos algum tipo de quebra de mercado, provavelmente eu vou acabar comprando mais, porque são empresas que estão levantando dinheiro. A maioria delas pode repassar custos crescentes e infração para seus clientes. E é por isso que eu normalmente durmo muito bem à noite com estas ações. Muito bem, então obrigado por assistir o vídeo. E é claro, se você quiser obter as 5 ações gratuitas, confira o Mumo aqui abaixo na descrição deste vídeo. É um link de afiliado. É uma forma de você ajudar e apoiar o nosso canal. Como você sabe, eu estou tentando comprar mais ações. Então, obrigado por assistir o vídeo e eu vejo vocês em breve.